Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. A sexta-feira que o Senhor com certeza já preparou, já equacionou, já planejou, já planificou, projetou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Estamos andando, vivendo, conquistando, realizando em nome de Jesus. Não deixe por menos, já que Deus nos deu esse dia, já que nós estamos vivos, já que o Senhor tem derramado da sua misericórdia, já que nós estamos num ambiente, de livramento, de proteção e de bênção do Senhor. Então, não despreze a dádiva do dia, a bênção do dia, a presença de Deus na tua vida. Não despreze, não faça por menos, não apequene essa condição que você está tendo. Pelo contrário, se posicione, viva intensamente o dia de hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor, orando, colocando os nossos anseios, nossa vida, nossos familiares diante da presença do Senhor, os nossos queridos e também o nosso Brasil, Estamos num compromisso aí diário, do ano inteiro, nesse momento, falarmos um pouquinho da palavra, pensarmos um pouquinho sobre as coisas de Deus, como diz a Bíblia, as coisas lá do alto, e depois nós orarmos pela nossa família e também pelo nosso Brasil. Estamos num momento muito difícil, muito crítico. Não bastasse a politicagem, as narrativas, os conflitos, os confrontos de narrativas disso e daquilo outro, na ciência, na política, nos protocolos, enfim, uma série de coisas, e ao mesmo tempo, nós como igreja, como vivermos, como estarmos firmes, saudáveis, diante de tanta turbulência, Então vamos orar, colocar diante do Senhor e fazer aquilo que nos cabe. Alguém já falou o seguinte: oração, o tão somente orar já basta, porque quem ora já está fazendo tudo. Eu sou dessa linha, sempre fui e continuo sendo, tá? Pode ser que tenha gente que fale assim, agora só falta orar, ou seja, para essa pessoa a oração é o último estágio, é quando não tem mais jeito, não. Para mim é o contrário. Tudo começa na oração. Para mim a oração é o principal, porque é quando eu coloco diante de Deus o meu entendimento de mundo, a minha cosmovisão, aquilo que eu entendo de Deus, aquilo que eu entendo de mim, aquilo que eu entendo do ambiente que eu estou, e aí eu coloco diante do Senhor, claro, e o Senhor vai colocar diante de mim. A oração é um bate-papo com Deus. É onde nós expressamos a nossa relação com Deus. Ali não tem doutrina, não tem fulano falou, mas o outro não falou. Sou eu e Deus. Na teologia, na igreja, o vocabulário, a palavra é solitude, o meu a sós com Deus. Então sou eu com Deus. E nós necessitamos desesperadamente desse conceito muito forte na nossa vida, para que nós possamos atravessar esse momento de uma maneira, vamos chamar assim, de uma maneira sábia, de uma maneira completamente restaurada, renovada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, do versículo Mateus 9, do versículo 18 em diante. Mateus 9, do versículo 18 em diante. Mateus 9, 18 em diante. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe... aliás, vamos só parar um pouquinho, que não sei se eu falei esses dias, mas vou falar agora. Enquanto
estas coisas lhe dizia... Opa, virou minha página. Eis que um chefe aproximando-se adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. Enquanto essas coisas ele dizia o quê? Aquela interpelação, né, dos discípulos de João, lembram da história? Os discípulos de João perguntam assim, claro, fazendo alusão ao banquete que Levi, o então Mateus, né, Levi havia oferecido ao Senhor Jesus, onde estavam os pecadores e os publicanos naquele banquete, e os discípulos de Jesus com certeza comeram, se alimentaram daquele banquete, um homem riquíssimo. Então, os discípulos de João perguntam, nós jejuamos, os fariseus muitas vezes jejuam, e os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus responde, olha, poderia haver jejum num momento de bodas, de celebração, de festa de casamento, enquanto o noivo está presente? Ou seja, Jesus está alinhando a visão dos discípulos de João com aquilo que estava acontecendo. E aí ele falou, não se coloca remendo de tecido novo em roupa velha, e não se coloca vinho novo em odre velho. Então, dito essas coisas, enquanto essas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Nós já temos falado a respeito, a gente começou a falar sobre qual seria a perspectiva que nós abordaríamos esses fatos. A perspectiva de quem está passando pelo problema, e não das pessoas ao redor. Se vai discutir, se a palavra de Jesus vai curar, não vai curar, isso, aquilo, né? Porque na doutrina, porque isso... Não, agora é a visão de quem está passando pelo problema, pela dificuldade. Então começamos por Jairo. Jairo, o chefe da sinagoga, o príncipe da sinagoga daquele lugar, uma sinagoga que havia sido construída, edificada, liberada para construir, autorizada, vamos dizer, nos meios legais, por um centurião romano, um homem de patente de autoridade romana, não era judeu, mas sustentava aquela sinagoga. E Jairo já se mostra uma pessoa ponderada. Nós, servos de Deus, precisamos trabalhar essa nossa sobriedade, esse nosso equilíbrio, antes de decidirmos qualquer coisa. Por quê? Porque um homem de Deus é calmo, é sábio. É claro que a gente não tem sangue de barata, né? Nada disso, é claro, com certeza. Mas o homem de Deus, ele é sábio, ele é tranquilo. Ele não é rápido no falar, no responder, mas ele é lento no responder. Por quê? Porque ele vai pensar, porque a sua colocação tem peso, tem autoridade, a sua palavra é uma palavra que carrega consigo a autoridade do Senhor, porque senão nós não seríamos chamados embaixadores de Deus, senão nós não seríamos colocados como cidadãos dos céus, como fala a palavra do Senhor em Timóteo. Então, se nós somos embaixadores de Deus,
Se nós somos cidadãos dos céus, se a constituição do nosso reino, do nosso país, da nossa nação é celestial, Mateus 5, 6 e 7 fala sobre isso. Então, se o reino, ele precisa ser instaurado, ele precisa ser fundamentado, ele precisa ser divulgado através de nós, então tudo que estiver na nossa boca, existe um peso. Uma pessoa de fora, falando, por exemplo, uma palavra torpe, faz parte da cultura. Aliás, né, nós vivemos uma cultura que palavrão virou vocabulário coloquial, né? Toda hora todo mundo fala um monte de palavrão. Agora, para um servo de Deus, ninguém está falando de regra, não fale isso que é pecado, não é isso. Mas eu estou falando de bom senso, eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de alguém que tem uma responsabilidade como um pai. Eu acho, né? Pelo menos na minha humilde cultura. É como um pai ficar falando palavrão na frente de um menino de 3, 4 anos. Né? Eu sei que tem gente que não está nem preocupado com isso. Mas eu acho que num país onde a didática é tão discutível, a educação é tão deprimente, e nós saltarmos etapas, né, como pais, e irmos para o palavrão, para a palavra chula, para a palavra torpe, ao invés de termos um mínimo de vocabulário, eu acho saudável para a criança, para o pai e para a educação brasileira. Mas agora, para nós que somos de dentro, essa responsabilidade aumenta muito, até porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a lei encarnada, Jesus é as boas novas, Jesus é, como dizem, né, os teólogos, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Bonita, né? Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Então, se Jesus se propõe a ser sinônimo de palavra, que palavra que eu tenho na minha boca? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. E esse homem, ele começa a ser ministrado por esses momentos, por essas circunstâncias. O jantar, o discurso de Jesus, a resposta de Jesus em relação aos discípulos de João Batista, frente aos discípulos de Jesus, quem é o noivo, a fé do centurião, basta uma palavra, não precisa ir até lá. Engraçado isso, né? Ele poderia falar, puxa, que honra receber Jesus. Não, não precisa. Não precisa da tua presença física, basta uma palavra. Eu reconheço a autoridade de uma palavra. É exatamente isso que nós, como igreja, precisamos preservar, a autoridade da palavra. E aí Jesus ordena, claro, e o escravo daquele centurião é curado. Jairo está passando por tudo isso. De repente ele interpela Jesus. Jesus fala, eu vou com você. No meio do caminho veio uma mulher do fluxo de sangue e faz o que fez. Ele vê aquilo. Então ele está sendo alimentado, porque quando a gente lê um milagre, ou Jesus fazendo um milagre, parece que foi assim. A pessoa chegou, eu preciso de um milagre, vou lá em Jesus, toco nele e ensino salabim, aí o milagre acontece. Não, existiu uma vida, existiu uma história, existiu uma ministração interior, interna, pessoal, individual, personalizada. Ninguém viu, mas estava acontecendo. E quando ele propõe no seu coração, né? Então a esperança, ela é diferente de fé, né? Porque ele tem uma esperança baseada numa fé, numa concretização que na cabeça dele já está líquida e feita, que é o seguinte: se ele for comigo lá, a minha filha será ressuscitada. Minha filha está morta. Então, existe todo um trabalho. Agora vamos olhar do lado daquela mulher, né? Olhamos o lado dele um pouquinho, agora vamos olhar um pouco o lado da mulher.
Diz aqui, Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Incrível, né? A menina tem 12 anos e a mulher há 12 anos. Veja só o trabalho de Deus e como ele é detalhista. Nesse evangelho não está falando, mas nos outros está falando que a menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos, que morreu. E essa mulher do fluxo de sangue havia 12 anos que estava com essa enfermidade. Veja, mas aí amanhã a gente termina de conversar a respeito, senão eu vou entrar por uma outra linha de raciocínio, depois eu falo. Mas veja a mulher de hemorragia. Então a gente já sabe da cultura, mulher com o seu ciclo menstrual era considerada imunda, não entrava na sinagoga, não entrava no templo, não poderia se assentar à mesa com os familiares, ficava numa edícula, num lugar fora do ambiente de família, da casa principal, vamos chamar assim, ficava num lugar separado, não podia sentar-se junto com as pessoas, né? Era toda uma... A gente está falando tanto disso, né? Era todo um isolamento, tá? Ela está por um momento maldito, ela está por um momento impuro, ela está por um momento sujo. Assim era a cultura. E tinha todo um preparo para que ela saísse do seu ciclo, tá? Todo um preparo de purificação para isso, todo um preparo de banhos e tal, para sair desse momento, maldito, né? Segundo a cultura. Agora você imagina uma menina que possivelmente, a partir da sua primeira menstruação, então você está falando de uma pré ou de uma adolescência, possivelmente a partir do seu primeiro ciclo, percebeu-se que o ciclo não passou. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, sexto mês, 1 ano, 2 anos, 12 anos. Imagina os sonhos dessa menina. Imagina o sentimento de rejeição, de falta de perspectiva, de sonho, de projeto. Eu chamo menina, mas claro, cresceu, já era uma mulher. Então imagina o sofrimento, a aflição, o flagelo de estar sempre em isolamento, sempre não podendo fazer aquilo que todo mundo fazia. Não podia brincar de casinha, não podia brincar de família, não podia brincar de mãe e filho, porque não teria possibilidade. Não poderia almejar o sonho de um casamento, de um noivo, de um marido. Não tinha, acabou, para ela havia acabado. Internamente, emocionalmente, aquela mulher já estava completamente, vamos dizer assim, esgotada. Passou uma pré-adolescência, passou uma adolescência, passou uma juventude, uma mocidade com um X nas costas. Então vamos pegar, a gente está sabendo bem o que é isso agora por causa da pandemia. Vamos pegar as enfermidades marginais, né? Não vamos pegar a pandemia, isso a gente já sabe. Vamos pegar as enfermidades marginais, né? Falta de emprego, falta de condição, falta de dignidade, falta de honra, falta do mínimo. Outras coisas, por exemplo, falta de perspectiva, depressão, aflição, solidão, sofrimento, tristeza, angústia, um medo exacerbado. A nossa geração está amedrontada, acovardada, intimidada, encavernada. Narrativas, notícias. Exatamente a mesma carga que aquela menina estava passando, nós, em proporções talvez diferentes, mas estamos passando pelos mesmos sentimentos. O que será do futuro? O que será do Brasil? O que será do mundo? Porque a Bíblia está falando, aqui no Apocalipse de Mateus, a gente vai passar por ele daqui
algum tempo, né? O Apocalipse de Jesus, o Apocalipse de Mateus, dos evangelhos é o único que tem o seu Apocalipse, né? Mas Jesus fala o quê? Que haveriam epidemias. Então nós percebemos que o ambiente é um ambiente muito desfavorável. E essa mulher, essa menina, essa moça, estava passando por esse ambiente. No que ela se propõe a ir tocar em Jesus, ela sabia que ela não poderia tocar em Jesus porque era uma mulher imunda. Ela sabia que não poderia estar no meio da multidão porque estava em isolamento, né? Ela corria o risco de ser apedrejada a qualquer instante. Bastava alguém reconhecê-la. Possivelmente tenha ido rastejando. Possivelmente tenha ido assim pelas beiradas, entrando ali no meio como se fosse uma criança, meio no meio das pernas ali, até tocar nas vestes de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, o Senhor Jesus fala em outro evangelho: de mim saiu virtude. Em outro evangelho ele diz o seguinte: alguém me tocou. E todo mundo pergunta, mas as pessoas estão te pressionando? Como alguém te tocou? As pessoas estão quase te atropelando. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Então essa mulher, ela, não obstante, e a Bíblia diz em outro evangelho, né, que ela havia buscado todos os meios humanos, e aqui é uma questão muito séria, né? Até porque estamos vivendo isso à flor da pele. Ela havia buscado todos os meios conhecidos e nada havia ao menos amenizado a sua dor. E veja que ter uma hemorragia permanente num ambiente de uma temperatura hostil, durante o dia chega a 40, 45 graus, com uma sensação térmica de 50 e poucos graus, e à noite, por causa da falta de umidade, à noite a temperatura chega a 10 graus, 8 graus. A amplitude, eles chamam de amplitude térmica, né? A amplitude térmica é muito grande para uma pessoa com hemorragia. Você imagina as dificuldades para essa mulher se sustentar. Com certeza uma família abençoada, porque uma mulher dessa não poderia trabalhar, não poderia não ter atividades. Uma mulher dessa estava marcada. Havia todo um contexto de desespero, de entrega dos pontos, né? Às vezes a gente tem até força para os outros, mas para a gente mesmo a gente não tem. Porque de tantas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são tantas derrotinhas, né? São pequenas derrotas, mas que vão nos definhando. São pequenas frustrações, pequenos desânimos que vão fragilizando, que vão nos enfraquecendo a todo dia, toda manhã. E exatamente o que estava com certeza acontecendo com essa menina. Ninguém tem nervos de aço. Ninguém tem uma resistência tão grande. Ela estava realmente muita aflição, muito sofrimento. Por tudo. A discriminação das pessoas, o ouro das pessoas. Olha, vai lá aquela mulher imunda, vai lá aquela mulher pecadora, porque se tinha um peso desse, possível, com certeza, na tradição, significa que ela havia cometido um pecado, ou então seu pai ou sua mãe, ou seus antecedentes. Então, olha lá, aquela carga, esse tipo de gente, não é chamada mais pelo nome, é chamada pela enfermidade. Às vezes, nós sabemos o que é isso porque a gente não é chamado mais pelo nome. Nós não somos chamados mais pela nossa, vamos chamar, qualidade. Nós somos chamados pela nossa dívida. Nós somos chamados enfim, né?
pelo nosso problema, pela nossa dificuldade, nós passamos, nós não temos, vamos chamar assim, a honra de ter uma identidade por causa do problema. Então vai lá tal fulano que fez tal coisa, vai lá tal fulano que não tem tal coisa. Então nós passamos a externar um sentimento muito ruim. E aquela menina, com certeza, não estava no momento, e possivelmente nem nunca passou por um momento tranquilo, a partir, né, depois da sua segunda infância. Então, quando eu olho isso e vejo aquela menina, e eu quero que você pense nisso, a gente já vai terminar, eu quero que você pense nisso, amanhã a gente termina. Aquela menina, não obstante ter procurado a ciência, né? Fala tanto de ciência hoje em dia, ter procurado a ciência, ter procurado as pessoas, ter procurado os homens, ter batido na porta de todo mundo, com certeza, ela encontrou em Jesus. Não o Jesus fisicamente como se fosse um talismã, como se fosse um amuleto, mas ela buscou em Jesus como palavra, porque Jesus está, já expliquei isso para você, ele está com a sua estola festival, um rabino ranqueado, um rabino com discípulos, né? A gente diria hoje que com um rabino com um trabalho divulgado, né? Porque era reconhecido, todos chamavam de mestre, até os fariseus o chamavam de mestre. Então, era um reconhecido na classe farisaica, na classe de escribas, como um rabino. Então, a sua vestimenta seguia todo um ritual, até das franjas, representando a lei de Moisés. E ela vai aonde? Na orla. Aonde? Nas franjas. Aonde ela se apega à palavra. Ela se apega à condição de autoridade de Jesus, exatamente a mesma coisa que fez o centurião. Exatamente a mesma coisa. Só que ela toma uma atitude, o centurião fala. Mas é palavra. Aí ela toca. E ali ela recebe a libertação, a cura e a saúde. Ali ela é amparada. Não apenas no seu organismo, né? Porque a Bíblia diz que ela é curada. Mas no seu sentimento. Porque quem curou? Eu te pergunto. Lição para casa. Quem curou essa menina? Foi Jesus ou foi a fé dela? Bom, eu vou ficar com a resposta de Jesus, né? Jesus fala assim: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então quem curou? Jesus foi o instrumento. Lembre-se que Jesus aqui não é a segunda pessoa da Trindade, não obstante ele ser, mas ele não está. Ele é, mas ele não está segunda pessoa da Trindade. Jesus está homem. Quem fez a obra, e ele próprio fala em alguns textos, foi o Espírito Santo. Então Jesus é o condutor. Jesus é o ambiente puro. Jesus é o ambiente depurado. Jesus é o homem nascido de mulher. A Bíblia diz, né? Filho de mulher e filho da lei. Está lá em Gálatas. Então Jesus, homem, na sua condição perfeita. Qual é a condição perfeita? É o homem antes do pecado. Ou seja, a condição de Adão e Eva em Gênesis 1 e Gênesis 2. Aí sim, doutrinariamente falando, biblicamente, nós estamos falando do Jesus bíblico. Não do Jesus que, às vezes, as pessoas, até sem querer, né, pregam um Jesus divindade, que ele não estava numa condição de divindade nesse momento. Então, Jesus condutor. Quem curou a mulher? Filha, vai em paz, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Então, o nosso desafio como igreja, o nosso desafio como povo de Deus é conhecer a palavra, é ter profundidade na palavra, isso nos pertence.
né? Não pense aqui que Jesus estava aqui, agora falando de Jesus bíblico, que o Jesus estava aqui porque veio um anjo ensinar a palavra para ele. Não, quem ensinou a palavra para ele foi Maria, José, os rabinos, porque aos 12 anos ele foi separado para o rabinato, né? A gente já pensou sobre isso, lá na infância de Jesus, comecinho de Mateus, né? Então, Jesus foi alçado uma condição porque ele desejou, porque ele quis, porque ele desenvolveu, tá? Então, Jesus aqui como um condutor, e é exatamente o que ele responde num outro momento. Senhor, se tu quiseres, ele pergunta, ele responde com a pergunta para a pessoa, se tu quiseres. Ou seja, não joga o problema para mim, não, é teu. O meu aqui é estar em santidade, o meu aqui é estar numa condição depurada, purificada, santificada, enviada, como profeta, como mestre, no meu sacerdócio celestial. Eu estou aqui. Agora cabe a você, por isso que a resposta de Jesus sempre era o quê? Seja conforme a tua, não é? Então, é isso que a gente precisa trabalhar no nosso interior, para que nós não fiquemos no extremo da didática e nos distanciemos de um Jesus que cura, porque se Jesus faz isso aqui, na sua condição, porque ele quer, não que ele não pudesse ser, porque ele quer na sua condição humana, imagine na sua condição divina como segunda pessoa da Trindade, que agora ele está porque ele quer, como segunda pessoa da Trindade. Se ele aqui fez o que fez, porque uma pessoa foi até ele e tocou nas suas vestes, o que faria ele se você não pedisse? Só que Deus, ele não responde à necessidade, ele responde à fé, porque necessidade todo mundo tem. Porque necessidade, quem não tem necessidade de alguma coisa agora, nesse momento, nesse instante, nós todos que estamos aqui, quem não tem? Então, presta atenção, Jesus não responde à necessidade, Jesus responde à fé. Por quê? A Bíblia fala que o justo viverá pela... Sem é impossível agradar a Deus. Sem é impossível agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus, essa palavra do Senhor. Amanhã tem mais, em nome de Jesus. É um texto tão maravilhoso. Eu acho que é um texto tão rico, que se a gente quiser, a gente fala o ano inteiro, mas é um texto rico. Porque são tantos detalhes, é tão simples, ao mesmo tempo tão profundo. E que a glória, a presença e o poder do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, sobre todos que estão aqui. A Rosa Araújo, né? Rosa, estou sempre orando pela tua família conforme o seu pedido. Também pela... esqueci o nome. Já vou lembrar. A Simone, que pediu pela sua amiga Aline. Estou orando, Simone, por você, né? Pela tua amiga, também Magda, Josué, Joel, familiares, igrejas, Bispo Rubem Matias, lá do Rio de Janeiro, apóstolo, desculpa, falei errado, apóstolo Rubem Matias, do Rio de Janeiro, tem orado pelo teu ministério, pela tua esposa Bispo Elô, todos aí, em nome de Jesus, a graça, a glória do Senhor, a presença, o mover, Bispo Antônio, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, palavra, o poder de Deus se derramando, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, seu Augusto, Dona Efigênia, e filhos, netos, a graça, a glória, meus pais, meus tios, minha tia Rosália, minha tia Alzira, agradecendo ao Senhor pelo livramento, pelas curas, pela saúde, meus primos, meus tios, seus netos, avós, né?
netos, tios, sobrinhos, filhos. Em nome de Jesus, marido, esposa, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, o Senhor abençoe cada um de nós. Amanda, familiares, Fábio, a graça, a presença, o poder de Deus. Eva, Carlos, filhas, genros, em nome de Jesus. Cida, filhos, Nora, Elô, Wesley, filhos, a graça, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um. Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo diante da presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas nós cremos que o Senhor fará. É por isso que nós estamos aqui. Senhor, nós te pedimos por cada família aqui, cada lar aqui representado, cada servo teu, cada serva tua. Derrama-te com a tua glória, com a tua graça, com a tua presença, com o teu mover. Deus de maravilhas, visita-nos no nosso corpo, visita-nos, Senhor, no nosso organismo, tendões, nervos, veias, artérias, coração, rins, fígado, juntas, Senhor, nervo ciático, dor de coluna, dor nos ossos, problemas de artrite, artrose, olhos, ouvidos, recebam a vida, recebam a ressurreição. O nosso Senhor Jesus está andando por nós, em meio ao nosso povo, em meio a nós todos que estamos aqui. Senhor, derrama-te com teu mover, toca, visita, cura, restaura, liberta, traz vigor na emoção, traz vigor no sentimento, traz vigor na mente. Tira-nos, Senhor, da fraqueza, da fragilidade, da enfermidade de sentimentos, da fragilidade, ó Deus, na nossa postura, no nosso desequilíbrio. Ó Deus, move-te, fundamenta-nos em Ti. O Senhor é a rocha eterna. O Senhor é o nosso firmamento. O Senhor é o nosso porto seguro. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós queremos Te clamar pelo nosso país. Deus de maravilhas, tem misericórdia da nossa terra. Todos os dias estão morrendo, pelo menos de pandemia, fora as outras mortes, mais de 1.000 pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Como essa terra tem, Senhor, sido encharcada com sangue de inocente. Tem misericórdia da nossa terra. Tem misericórdia do nosso país. São famílias inteiras enlutadas. O marido que perdeu a esposa que perdeu o marido, os sobrinhos que perderam seus tios queridos, os seus avós, pais que perderam seus filhos. Deus, Senhor, parece que nós estamos assim, eu estou falando de quem está desse lado, parece que nós estamos sem a deriva, sem um condutor, Senhor, tem misericórdia da nossa terra, derrama-te, tem misericórdia. Eu te clamo pela tua compaixão, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, a nossa iniquidade. Senhor, enxuga a lágrima da nossa nação, enxuga, Senhor, a tristeza, a angústia da nossa nação. Derrama-te com a tua salvação, com a tua saúde. A tua palavra diz que se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós reconhecermos o teu senhorio, se nós nos derramarmos reconhecendo o nosso pecado, o Senhor sarará a nossa terra, sara a nossa terra, sara o nosso país. E nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. E que essa geração maravilhosa de jovens, de homens e mulheres, possam enxergar e ver a tua grandeza, a tua plenitude, a tua misericórdia e as tuas maravilhas. E nós possamos, ó Deus, viver um evangelho de fato, um Deus maravilhoso e grande e poderoso que o Senhor é. Um Jesus Cristo que é o nosso consolo, o nosso conforto, é o nosso senhorio, a nossa salvação. Um Espírito Santo que nos edifica, um Espírito Santo que nos cura, um Espírito Santo que faz a diferença e que se derrama e que nos ressuscita em todas as áreas da nossa vida. E nós viveremos sempre aquilo que é bom, perfeito e agradável. Por isso, ó Deus, que nós tenhamos
uma sexta-feira maravilhosa, especial. Derrama-te sobre cada um aqui, edificando, restaurando, renovando a graça, a presença, a alegria, a disposição, o mover de vida, o mover de possibilidades, o mover onde o mundo espiritual estará conspirando favoravelmente, o mover do Espírito Santo, as promessas do Senhor se derramando e se concretizando, se estabelecendo na nossa convicção de que o Senhor é Deus e que em ti todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, Senhor, acrescenta-nos a fé e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sabe por quê? Quem te separará do amor de Deus? Ninguém. Ninguém. Nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida. Ninguém pode te separar do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Um beijo para você, até amanhã sábado, falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Beijo, boa sexta-feira. Olha, tudo está lá no YouTube, tá? No YouTube eu estou conseguindo separar até por assunto, dentro do livro de Mateus, por assunto. Olha, tá ficando bonitinho. Vai lá no YouTube, se inscreva, Rubens Sá, lá no YouTube você vai ter tudo. Um beijo para você, fique na paz. Tchau, tchau.